cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou Regivane Santos, orientadora do Ministério Prova de Fogo. Quero compartilhar com você uma palavra do coração de Deus para nossas vidas nessa manhã, amém? Hoje nós vamos falar sobre quebra de preconceitos. Atos, capítulo 10, versículo 15, diz assim: segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não considereis comum. Amém? Ao que Deus purificou, não considereis comum. Nós vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Jope. É uma cidade que ficava aos margens do mar Mediterrâneo e hoje ela é um antigo bairro. Então, nessa cidade aconteceram 2 eventos registrados na Bíblia e um deles foi onde o profeta Jonas, ele embarcou no navio e ao invés de ir para a cidade que Deus havia ordenado a ele, que era a cidade de Nínive, ele pegou o navio e fugindo para Tarsis. E foi nessa cidade também que Pedro, quando estava hospedado na cidade de Simão, um curtidor de couros, ele teve uma visão de um lençol amarrado por 4 pontas, cheio de animais impuros, e a ordem de Deus para ele era matar e comer aqueles animais. Mas Pedro, ele recusou fazer aquilo por aqueles animais serem considerados impuros. Mas então, conforme o versículo que nós já lemos de Atos capítulo 10, segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não considereis comum. Ou seja, Deus tinha purificado aqueles animais e a ordem era que podia matar, podia comer. Então, nesse meio tempo, Pedro ele recebeu mensageiros de Cornélio para ir pregar o evangelho, as boas novas para aquela família, e toda aquela casa recebeu o Senhor naquele momento, recebeu o evangelho. Então, o que nós queremos falar com a cidade de Jope, né? O que nós queremos falar sobre quebra de preconceitos. Em Jope, Jonas tentou fugir de Deus, mas Deus enviou ali aquela tempestade, aquele grande peixe. E em Jope, Pedro também recusou a obedecer à ordem de Deus, mas nas 2 situações o Senhor mostrou uma quebra de paradigmas, né? Uma quebra daquele preconceito, principalmente nessa situação de Pedro. E quando Pedro foi ali naquela casa, toda aquela família foi salva. Então, o que nós aprendemos com isso? A partir de Jope, as portas do evangelho se abriram para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, que ainda não conheciam a graça. E muitas vezes, ainda hoje, muitos preconceitos e paradigmas, eles precisam ser vencidos por nós, porque muitas vezes queremos fugir de Deus, como fez Jonas. Muitas vezes queremos contestar o Senhor, como fez Pedro, porque isso é da nossa natureza. Mas Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele ama todos, sem distinção de raça, de cultura, sem distinção de credo, sem distinção de nada. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, ele ama todos. Então, essa é a palavra que fica hoje no nosso coração. Quebra de preconceitos e paradigmas. Deus, ele dá ordens não para que nós contestemos, não para que nós fujamos, mas ao obedecer, ele precisa estar no nosso coração. E o amor sem distinção também. Ele comprou com sangue precioso, sangue que foi derramado numa morte de cruz, para que todos aqueles que creem, confessam, sejam salvos, independente da sua tribo, da sua língua, da sua raça, da sua nação. Amém? Então que fique essa
palavra para o nosso coração. Não fuja e não conteste aquilo que Deus purificou. Não considere comum aquilo que Deus já abençoou. E que o preconceito, os paradigmas, eles não te limitem a falar do amor de Deus, eles não te limitem a pregar o amor do Senhor Jesus, porque através da tua vida, assim como através da vida de Pedro, assim como através da vida de Jonas, muitas almas podem ser salvas para o reino de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de ler a Tua palavra. Nós sabemos que existem muitos lugares, muitas nações, que o simples fato de ler a Tua palavra é crime, mas hoje nós temos aqui no nosso país livre acesso à Tua palavra, livre acesso nós temos a Ti, Senhor, através do sangue que foi derramado, o véu se rasgou e nós podemos entrar na Tua presença, no Santo dos Santos, crendo que o Senhor ouve a nossa oração, crendo que o Senhor nos vê e que o Senhor nos ama, independente das circunstâncias. Obrigada, Senhor, por falar conosco. Abençoa nosso dia, abençoa cada irmão, cada irmã que ora comigo nesse momento. Abençoa a sua casa, a sua família, seu casamento. E venha, Pai, entrando com cura, com libertação, com salvação. Eu te peço, Senhor, nessa manhã e já te agradeço, crendo que o melhor o Senhor fará nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Tenha um bom dia, que o Senhor seja contigo, em nome do Senhor Jesus.